E o que eu quero, a reflexão que eu quero fazer sobre o papel das mulheres na Comuna de Paris é para a gente enfrentar uma questão que hoje nós enfrentamos no interior do movimento operário. O problema da mulher é uma questão de gênero ou de classe. E se a gente olhar a participação das mulheres na Revolução, na Comuna de Paris, a gente vai ver que nós vamos falar aqui hoje, nós vamos discutir aqui hoje o papel da mulher trabalhadora na Revolução Francesa, na Comuna de Paris, e não o papel da mulher em geral. Uma das gravuras mais impressionantes que existe da Comuna de Paris e da Semana Sangrenta é quando as tropas começam a reprimir os comunards e as comunardas, e as mulheres burguesas, satisfeitas voltando a Paris, se regozijam do reestabelecimento da ordem sob a base dos cadáveres de homens e mulheres trabalhadoras. No dia 18 de março de 1871, é o dia que historicamente começou a Comuna de Paris. Foi quando o povo botou, e foi aí, foi 18 de março que o governo foge para Versalhes. Como isso aconteceu? O primeiro batalhão da Guarda Nacional, que havia ordem para ser desarmada, era o batalhão de Montmartre, aonde hoje o Julinho falou que tem aquela catedral de comemoração da derrota da Comuna. E eu quero ler para vocês um pequeno trecho. Eu desci do monte com a minha espingarda sobre o casaco, gritando: traição! Nós pensávamos morrer pela liberdade. Todas as mulheres estavam lá, interpondo-se entre nós e os militares. As mulheres lançaram-se sobre os canhões e metralhadoras. Os soldados permaneceram imóveis. A revolução estava feita. Isso é a descrição da Louise Michel, que tem até um filminho sobre ela que vai passar, do dia que é o dia histórico da Comuna de Paris. Em que condições as mulheres se interpõem na frente dos soldados, na frente dos canhões, para impedir, e elas botam todo mundo para correr, que impede o desarmamento, em que condições isso ocorre? Elas participam desse processo como membros de uma classe, não uma classe estritamente uma classe operária, uma classe popular. As mulheres que participam da Comuna de Paris são mulheres trabalhadoras, são mulheres operárias, professoras, pequeníssimas comerciantes, servidoras domésticas. São as classes populares, e é nessa condição que elas participam da Comuna de Paris. Participam de maneira a associar completamente a luta contra a opressão feminina à luta da classe, enquanto tal, contra a opressão capitalista. A Luísa, eu vou falar um pouquinho da Luísa depois eu retomo, para dar dimensão do que eu estou querendo dizer. A Louise Michel, depois que a Comuna foi derrotada, ela foi julgada e foi deportada, uma das que foi para Nova Caledônia, e lá se integrou ao movimento dos Kanaks, Kanaks que chamam, contra a opressão francesa, depois volta para a França. Quando ela foi julgada, ela faz uma declaração que eu acho que concentra bastante o que eu quero dizer. Anarquista, não era marxista, antes banquista, depois anarquista, mas ela tinha a dimensão social e de classe, que era a sua participação e de todas as mulheres. Eu pertenço inteiramente à Revolução Social. Declaro aceitar a responsabilidade por minhas ações. Devo ser excluída da sociedade, isso ela falando perante os juízes. E digo a vocês para fazerem isso, uma vez que, aparentemente, todo coração que bate por liberdade tem direito a um pouco de chumbo. Exijo a minha parte. Se você me deixar viver, não deixarei de clamar por vingança e denunciar a vingança dos meus irmãos, os assassinos do Comitê das Graças. Então isso dá o caráter de que a integração e a participação das mulheres
ela é fundamentalmente empurrada por uma questão das condições particulares da própria exploração da mulher na sociedade de classe. As condições de trabalho na França, em 1871, se eram terríveis em geral, eram muito terríveis para as mulheres. Um dos decretos, entretanto, um dos decretos que a Comuna de Paris estabelece é a igualdade entre os sexos, porque, evidentemente, havia o aspecto particular da exploração feminina no interior da exploração em geral. As condições de trabalho são terríveis, e ao lado disso, o Código Civil à época francês, o Código de Napoleão III, estabelecia uma situação como dizer? A mulher era uma pária social. A mulher era considerada propriedade do seu marido. A mulher não tinha direito a outra coisa senão a educar seus filhos e o trabalho de casa. Não tinha direito a voto, não tinha direito a uma série de coisas. Mas, evidentemente, não foi em aliança com as mulheres da burguesia que padeciam do mesmo código, mas foi em aliança com seus irmãos de classe que as mulheres da comuna, que participaram da comuna, puderam implementar dentro da comuna os interesses específicos das mulheres. Então, as questões que as mulheres levaram no processo da Comuna de Paris, enquanto mulheres trabalhadoras, puderam ser impressas por conta de ser um movimento. Eu acho que o Klaus falou bem, a Comuna de Paris ela é uma comuna operária e não socialista, mas que marca bem o caráter operário, porque o movimento operário traz desde o seu germe a questão da libertação da opressão da mulher. E numa situação em que não era uma participação espontânea, evidentemente que tem o fator da espontaneidade, como em todo o movimento, tem a explosão, mas era uma participação organizada, era uma participação planejada. A primeira internacional, que foi citada na parte anterior, a Associação Internacional dos Trabalhadores, que participava diretamente da Comuna de Paris, tinha entre uma das suas representantes uma militante chamada Elisabeth Dmitriev, e que era, digamos, quem dialogava diretamente com o Marx sobre a Comuna de Paris. E a Elisabeth Dmitriev, junto com outras mulheres, inclusive a Louise Michel, durante a Comuna, começou a se proliferar, aparecer organizações femininas, clubes revolucionários de mulheres, e finalmente em abril de 71, portanto no momento mais de ebulição da Comuna de Paris, foi criada a União das Mulheres pela Defesa de Paris. Eu vou ler depois um trecho do documento dessa união, para vocês verem como toda a questão de gênero é completamente ligada ao movimento que a classe fazia. E, deixa eu ver aqui o primeiro negócio do comitê que é criado em abril de 71. Esse comitê lança um apelo. Cidadãs, preparemos-nos para defender e vingar nossos irmãos. As portas de Paris, nas barricadas, nos Faubourgs, não importa onde. E se as armas e baionetas forem todas utilizadas pelos nossos irmãos, nos restarão ainda as pedras do chão para esmagar os traidores. E a partir daí as mulheres jogaram um papel na comuna, que foi um papel sobre todas as frentes. As mulheres pegavam em arma, as mulheres faziam os uniformes, as mulheres construíam os sacos para fazer as barricadas. Então, uma participação completamente integrada e na linha de frente, da comuna. Quando houve a repressão à comuna, na Semana Sangrenta, uma das grandes dos processos, uma das grandes questões da história legista foi a resistência, em particular, encarniçada das mulheres no processo, na resistência à invasão. À invasão não, à derrota. E quando houve os julgamentos, eu vou retomar isso depois,
mas quando houve julgamentos, uma declaração de uma das mulheres mostra a coragem e a disposição com que essas mulheres lutaram. Estou cortando porque eu achei que estava todo mundo cansado. Eu queria, então, tendo dado alguns elementos mínimos da história, retomar e voltar à discussão com vocês sobre a questão da mulher e o papel da mulher no processo de luta de classes. O Trotsky, que é um dirigente da Revolução Russa, e que em 1938 escreveu um programa, que chama Programa de Transição. Nesse programa ele diz que, em geral, no processo revolucionário, são os setores os mais explorados, os que mais sofrem as consequências da exploração capitalista, que se põem na cabeça de frente de uma mobilização. Isso ocorreu na Comuna de Paris. Isso volta, como já foi mencionado aqui, isso volta a ocorrer na Revolução Russa, quando em fevereiro de 1917, a partir de uma marcha de mulheres comemorando o Dia da Mulher, que então se comemorava naquela data, e aí também de acordo com o calendário russo, essa passeada deflagrou o processo de mobilização que levou à queda do czar, em fevereiro de 17. E hoje, se a gente olha para os processos, eu confesso a vocês que eu não sei particularmente como que se dá a participação específica das mulheres nesses processos que estão em curso, no Egito, na Tunísia, na Argélia, em todos os países que hoje estão no processo de ou revolução ou efervescência, mas eu, por exemplo, acompanho há algum tempo e vejo com que heroísmo, por exemplo, resistem as mulheres palestinas em relação à opressão vergonhosa, hedionda do Estado de Israel, ajudado pelo governo americano. Mas eu sei que nesses países, Tunísia, Egito, a juventude se colocou na frente, que todos nós sabemos. E se colocou na frente porque, assim também como as mulheres, são os setores que concentram, que sofrem mais exploração, que concentram mais a individualidade e, evidentemente, que se encontram no curso do seu movimento com a classe, que é o que ocorre na Comuna de Paris. Não há, na minha opinião, e estou falando isso porque eu estou aqui num debate, não há, na minha opinião, nenhuma especificidade de gênero que faça com que a mulher ocupe esse ou aquele papel no processo revolucionário. A especificidade sobre a mulher, ela é dada sobre leis que são impostas, que são leis vigentes e que regem o sistema capitalista de exploração. Dá uma olhada. O Julinho falou na primeira parte. O Julinho falou na primeira parte que em 71 em Paris tinha cerca de 2 milhões de pessoas, a grande maioria trabalhadores. Bom, milhões de pessoas em Paris buscaram em 1871, de 18 de março, 27, 28 de setembro, de maio, buscar o caminho da revolução. Hoje nós vivemos num mundo onde milhões e milhões de pessoas, e não só no Oriente Médio, não só no norte da África, buscam o caminho de se libertar da opressão capitalista. Eu acho que se a gente estudar a participação das mulheres na Comuna de Paris, que algumas ficaram famosas, a Louise Michel, a Elisabeth Dmitriev, Natália Leneff, tem várias mulheres que a gente vai estudar a biografia e vai ver a coragem, a competência, a elaboração, a iniciativa que tiveram. Mas as mulheres anônimas também deram uma importante participação. Eu falei que quando veio o massacre, as mulheres foram as que se colocaram na resistência ao massacre. E uma anônima, que nem o nome aparece, é anônima mesmo, os documentos não registram o seu nome,
julgada diante do juiz, porque quando começou a repressão, eles começaram a agarrar pedra, como falou a Luísa naquela estação, se não tiver as baionetas, nos restarão as pedras. Começaram a arrancar pedras e arrancar estátuas de igreja para fazer barricada. Então, uma comunarda anônima, acusada de ter destruído imagens da igreja, falou assim: assumo, é verdade, mas as estátuas eram feitas de pedra e os que morreram eram feitos de carne e osso, na frente do juiz, não se dobrando a opressão na frente do juiz. Então, se no momento que nós estamos vivendo, onde aqui na primeira parte todos nós ouvimos as questões de que a revolução, o sistema capitalista não tem saída, e não tem mesmo, mas nós não iremos ao socialismo com tapete deslizado, as dificuldades são muitas. Eu acho que uma das questões, quando a gente estuda o papel das mulheres, seja na Comuna de Paris, seja na Revolução Russa, seja em qualquer mobilização, que seja uma ação de uma classe para se livrar da opressão capitalista, no nosso caso, estudando esses exemplos, a gente conseguir fazer com que o movimento operário, homens e mulheres, compreendam que a questão feminina não é uma questão feminina em geral, que a questão da mulher não é uma questão da mulher em geral, mas que o que nos diz respeito é as condições das mulheres trabalhadoras. Se nós voltarmos a ter uma cor vermelha, porque vocês sabem que o lilás, que comemora o Dia Internacional da Mulher, não se baseia em nenhuma luta. É muito controversa a história de que era lilás ao pano da tal da fábrica. A rigor, o lilás foi estabelecido pela Organização Nacional, pela Organização das Nações Unidas, pela ONU, quando instituiu o Dia Internacional da Mulher, como um dia institucional da ONU. Se a gente voltar a compreender, se a gente conseguir avançar de que cada questão que nós, enquanto mulheres trabalhadoras, sofremos, são questões que nós vamos ter que resolver no combate conjunto da classe, eu acho que o exemplo das mulheres da Comuna de Paris mostra isso, e eu acho que isso vai ser uma ajuda para a luta do conjunto da classe trabalhadora pela sua libertação, 140 anos depois da Comuna de Paris. Obrigado.